Ao contrário da previsão de um banco americano de que a economia brasileira vai diminuir, o presidente Lula garantiu que o Brasil vai continuar crescendo neste ano. Hoje, em Nova York, o presidente Lula e a equipe econômica participaram de uma palestra para investidores internacionais. A ideia do seminário era vender aos investidores americanos as oportunidades de negócios que existem no Brasil. Mas o banco de investimento Morgan Stanley divulgou no mesmo dia a previsão de que a economia do país deve diminuir 4,5% neste ano. Mesmo assim, os ministros mantiveram o discurso otimista. Nós achamos que no Brasil não vai haver recessão. Já o presidente do Banco Central lembrou que o país criou um novo mercado de consumo antes da crise. Mas também disse que é preciso manter a atenção. Estamos trabalhando muito sério para fazer com que os efeitos da crise, que são doloridos, atinjam o Brasil numa escala menor possível, de maneira que o Brasil possa, de fato, ser o primeiro a sair da crise e sair da crise mais forte. O ministro da Fazenda desmentiu qualquer contenção de recursos nas obras do parque. Estão havendo, estão amadurecendo e você vai ver que esse ano o Brasil será um verdadeiro canteiro de obras. Por todas as condições que foram aqui expostas, desde reservas elevadas, possibilidade de reduzir juros, soltar compulsório, a própria situação fiscal, a própria situação da dívida pública, enfim, todas as razões o Brasil de fato tem condições de estimular a economia. O país está exposto a choques externos, está como todas as economias, mas a mensagem importante é essa, ser capaz de enfrentar de uma maneira ordenada e com disciplina, evitando erros de política econômica, está posicionado para uma recuperação. E o alvo do seminário e do otimismo diz que é difícil prever o futuro, mas coloca o Brasil no alto da lista de destino para investimentos. No discurso, Lula pediu ao FMI que fiscalize os países ricos como fiscalizava os emergentes, mas com menos arrogância. Disse que a crise põe em evidência a irracionalidade das concepções econômicas. E antes de seguir viagem para o Brasil, concedeu mais uma entrevista coletiva e respondeu à previsão pessimista do banco Morgan Stanley. Esses bancos não acertaram nem na situação deles, quanto mais na situação do Brasil. Não me preocupa, veja, a previsão, porque não é a previsão que faz o Banco Central, não é a previsão que faz o Ministério do Planejamento, não é a previsão que faz o Ministério da Economia e não é a previsão que faz outros bancos. E o presidente também respondeu sobre a ministra Dilma Rousseff. A pergunta foi sobre como ela estava se portando. Eu acho que a turma está bem. Está bem. Para qualquer coisa. Ainda em Nova York, o presidente Lula também confirmou que a equipe econômica estuda mudanças na caderneta de poupança, conforme o Repórter Brasil já antecipou no último sábado. Com os cortes na taxa básica de juros, o rendimento da poupança se aproximou dos fundos de investimentos. O governo teme uma corrida para a poupança, o que reduziria ainda mais o crédito disponível para as empresas.